Chegamos à parte 4 da nossa aula, que trata sobre a tabela periódica, onde vai culminar toda essa bagagem, eu insisto nesse nome, né? Toda essa bagagem construída. Por quê? É onde a gente, através da configuração eletrônica, vai poder localizar os elementos. E aí, eu poderia simplesmente chegar e dizer: o oxigênio, ele, quando está com seu átomo carregado, ele tem a forma assim, de um ânion diatômico, um ânion divalente. Certo, mas e o que é um ânion? Por que ele se tornou um ânion? Quantos átomos ele tem? Então, tá aqui na tabela. Número atômico, 8. Por que esse 8? O que isso ocasiona? Então, tudo isso a gente chega agora nessa parte do conteúdo e vai fechar vários pontos. Por quê? Um cara que esse nome dele gosto muito, né? Não é à toa que está intitulando o canal. Então, Dmitri Mendeleev ou Mendeleev. Ele criou a tabela periódica, que também não foi à toa. Também veio lá de contribuições de Bohr, de Sommerfeld, de Heisenberg, de Schrödinger, de Aufbau, de Linus Pauling. Então, todos esses caras que a gente veio falando as contribuições deles, se juntou tudo isso e Dmitri Mendeleev conseguiu, na tabela periódica, agrupar os elementos de uma forma organizada que mostrava suas propriedades, não diretamente, né, mas mostrava suas propriedades, checando o foco, suas propriedades físicas e químicas, de maneira que ficou mais fácil entender as características dos elementos. E isso numa disposição que envolve coluna, período, coluna são os grupos na vertical. Isso, na vertical. Período, os grupos formados na horizontal. Adianto para vocês. Na horizontal, o período de uma tabela, ele implica na quantidade de níveis que o elemento tem. Primeiro período, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Primeiro período tem um nível. Segundo período tem 2 níveis. Terceiro período, 3 níveis. Como assim níveis? Que a gente falou lá nos outros vídeos. Os níveis na sua eletrosfera. Os níveis onde os elétrons vão estar transitando ou não, né? Já se estiverem no seu estado fundamental. E aí as colunas têm a ver, de novo a tabela, as colunas têm a ver com os elétrons da última camada, que a gente viu na configuração eletrônica externa. Então, tudo isso está culminando na tabela periódica. Tabela essa que tem blocos. Esse bloco aqui, marcado, é o bloco S, letra, que não é por coincidência. Os elementos aqui têm sua configuração eletrônica externa terminando em S, subnível S. Aqui, subnível P. Essa coluna aqui é uma exceção porque são gases nobres e aí todos eles são estáveis, não fazem ligação. Subnível D são os elementos de transição externa. E aqui o F, os elementos do subnível F ou do bloco F, são os elementos de transição interna. Então, tudo isso que a gente viu não é à toa. Também separando em metais, não metais e semimetais. Então, aqui nós temos nessa linha escalonada, temos a divisão entre metais e não metais. E também no meio, eu gosto de chamar, na zona de fronteira, tem os semimetais. Mas não vou me aprofundar muito porque é assunto de outra unidade. Só para mostrar para vocês
que tudo que foi visto está tudo interligado, culminando aqui na tabela periódica, onde Mendeleev agrupou os elementos e pôde mostrar suas propriedades físicas e químicas, como elas variam de acordo com a tabela periódica em coluna e em período. Então vamos escrever um pouco isso que foi falado. Checando o foco. Só um minuto. Isso. Temos que a configuração eletrônica nos ajuda a quê? Localizar, a ubicar os elementos na tabela periódica. E essa tabela conta com blocos que são distribuídos de acordo com os subníveis S, P, D e F, onde o S e o P são os blocos que estão os elementos representativos. O D, elementos de transição. E o F, elementos de transição interna. O que mais que podemos dizer? Está aqui, separando em tópicos. No mesmo período, que são as linhas horizontais, de novo aqui a tabela, que nós temos um período, para ficar mais fácil de ver, vamos colocar esse aqui. Quarto período, é toda essa linha, até o final. Por que eu disse mais fácil? Porque aqui em cima tem essa quebra, mas que aqui nós temos o terceiro período, que segue, e aqui também é terceiro período. Assim como aqui é segundo e aqui é primeiro. Mas voltando, o que eu quero dizer é que no período a gente vai ter a separação por níveis de energia, de acordo com o nível energético. E a coluna, quem vai nos orientar para a configuração das colunas? A configuração eletrônica externa. Daí a importância de tudo que estamos falando desde o início da aula. E tem nomes que é preciso, mais uma vez, vocês percebem que tem pontos que eu vou dizer, isso aqui é para contexto, isso aqui é para bagagem, para vocês entenderem melhor outros pontos. Mas tem temas específicos que gosto de frisar bem. Isso aqui pode ser cobrado, especificamente numa prova. É o que vamos fazer agora. A gente vai fazer uma tabelinha onde vai ter a configuração eletrônica, o grupo e o nome desse grupo. E é importante saber? É importante. Porque nas questões podem pedir o nome e te dar o grupo, podem pedir o grupo e te dar o nome e assim por diante. Então vamos montar aqui uma tabela consistindo na configuração eletrônica externa, grupo, nome. Checando o foco, ok. Configuração eletrônica externa que termine em S1. Por que o N? Porque pode ser um S1, dois S1, enfim. E aí, se terminar em S1, pertence ao grupo 1, ou, o ou do espanhol assim, 1A. Vamos fazer logo as configurações dos grupos. Se terminar em S2, grupo 2 ou 2A. Como assim? Pode ser 3S2? Sim, pode ser 3S2. Indica que ele está no terceiro período, porém no grupo 2A, fazendo aí uma localização nas linhas vertical e horizontal. Seguindo, vou acelerar um pouco.
terminando em S2P1. Opa, peraí, corrigindo aqui. S2P1, S2P2. A gente vai ter 3, 14. Como assim? Por que esse salto? Por que 3 se aqui está terminando em 1? Porque são o total de elétrons da última camada. Então, na última, por exemplo, 3s2, 3p1. Então, na última camada vai ter 3 elétrons, caracterizando como grupo 3 ou 3A. Grupo 4, A ou 14. Por quê? De novo a tabela. Ó, 1A, 2A, saltou, 3A, 4A. 5A e assim sucessivamente. Ou 13, 14, 15, 16. Seguindo. NS2, NP3, sendo então do grupo 15 ou 5A. NS2, NP4, NS2, NP5, S2, P6. E aqui nós vamos ter 16, 17, 18. Ou 6A, 7A, 8A. E vamos aos nomes. Aos nomes eu vou citar para ganhar um tempinho. Então aqui nós temos, no grupo 1A, ele é chamado de grupo dos metais alcalinos. Metais alcalinos. 2A, metais alcalinos térreos. Em português seria terrosos, que térreos. 3A, família do boro. Tá assim, F-boro. 4A, família do carbono. 5A, família do nitrogênio. 6A, família do oxigênio ou dos calcórrenos. Na verdade, família do oxigênio não é muito usada. Família dos calcogênios, em português, ou calcórrenos. Vamos tirar isso aqui. Calcórrenos, melhor. Checando o foco, ok. 7A, halógenos, em português, halogênios, halógenos. E 8A, gases nobres. Atenção nos gases nobres, porque eles não fazem reação com ninguém. Eles são inertes. Então aqui a gente tem nossa tabelinha. Recapitulando, de acordo com a configuração eletrônica, é possível localizar o elemento no grupo e no período também, porque esse N nos vai dar o período. Vamos fazer aqui uma distribuição de alguém. Pegar aqui um número alto. Se fosse uma aula presencial, eu pediria, né? Uma aula ao vivo, né, também. Escolha um número aleatório. E aí, desde que ele seja da família A. E aí vamos dizer aqui que seja o 14. Então, temos um elemento X de número atômico 14. A gente faz o que agora? Distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, faz a conta. Aqui tem 10, aqui tem 2, aqui precisa de 2, 14. E aí, o que isso nos diz? Que informação essa configuração nos ajuda a ter? Então, nos ajuda com o período, tempo. Que período vocês acham que esse elemento está? Quem é o N? É o 3. Então, terceiro período. E o grupo? A gente já localizou a linha horizontal. Nas linhas horizontais, ele está no terceiro. E o grupo? A gente olha a quantidade de elétrons. Ó, 2 aqui, com 2 dá 4. 4 elétrons, ó, tá aqui. 1, 2, aí tem aquele salto na tabela. 3, 4. Tá aqui o elemento. A gente vai lá, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Olha ele aqui.
silício. Terceiro período, grupo 4A. Como foi que a gente chegou nisso? Através da configuração eletrônica. Quem quiser praticar, é só escolher qualquer outro número. Volto a dizer, desde que seja no intervalo aqui de 1, não vou dar certo dizer por intervalo, mas que sejam um desses números que não caia nesse bloco aqui. Por quê? São os metais de transição. Tem outras regras para a configuração eletrônica que a gente nem vai trabalhar. Vai trabalhar só com elementos, no quesito configuração eletrônica, elementos daqui e daqui. Então, se quiser praticar mais, é só escolher números aqui, dentro desse intervalo, e aí descobrir qual o período, ou justificar, né, qual o período e qual o grupo dele. Pausa aqui para checar se falta alguma coisa. O foco está ok. Tabela. Foi. Mas aí, para a gente conhecer um pouco mais a tabela, traz ela de volta. Preciso providenciar uma tabela menor para poder caber no vídeo. O que precisamos aqui entender? Vamos juntar a tabela, essa aqui, com essa tabela. Que os elementos da família 1A vão terminar com essa configuração. Lembrando que o N nos vai dizer o período. Então, 1S1, 2S1, 3S1, 4S1, 5S1, 6S1, 7S1. E assim a mesma lógica para os outros. Mas, além disso, essa configuração nos diz que elementos da família 1A tendem a perder esse elétron. Essa é a jogada agora, para a gente entender mais detalhes da tabela periódica. Então, vamos juntar tudo agora, mais devagar, com calma. Família 1A, também chamados de metais alcalinos com configuração NS1, eles tendem a perder um elétron, ou seja, eles formam cátions monovalentes, que a gente viu essa nomenclatura nos vídeos anteriores. E aí, com exceção do hidrogênio, exceção à regra, ele pode formar cátions ou ânions e fica estável apenas com um elétron. Normalmente, a estabilidade do subnível S seria alcançada com 2 elétrons, já que o S tem um orbital, um elétron assim, outro assim, e ficaria estável assim. Só que o hidrogênio é uma exceção, que é assim, um elétron está estável. Na verdade, não é estável. Quando na sua forma, como é que se fala? Fundamental, pode ficar com um elétron, mas ele tende a formar cátions ou ânions. Seguindo, os elementos da família do grupo 2A, chamados metais alcalinos térreos, ou em português terrosos, terminam com a configuração NS2, tendem a perder 2 elétrons e aí formam cátions divalentes, ou em espanhol, cationes divalentes. Seguindo, grupo 13, ou 3A, está aqui, termina com essa configuração. Todos eles, todos do mesmo grupo. Assim sucessivamente. Nome deles, é bom que a gente revisa também. Família do boro. Por quê? Eles têm características semelhantes àquele elemento que está encabeçando o grupo, o boro. Assim como a família do carbono também leva o nome do elemento que está encabeçando, porque tem características químicas e físicas parecidas com ele. Família do nitrogênio, mesma história. Aqui, no oxigênio, ganha o nome de calcógenos, halógenos, gases nobres aqui. De novo, boro, grupo 3A. O que precisamos saber mais? A configuração, que termina, o nome, família do boro, e eles tendem a formar cátions trivalentes. Como assim? Eles tendem a perder 3 elétrons, com exceção do próprio boro, que ele pode ganhar elétrons para adquirir a configuração do oxigênio. Mas aí é assunto mais para frente. Vamos primeiro condensar a informação no seguinte, que essa família perde 3. Na família do carbono, eles tendem a formar ânions tetravalentes.
Ou seja, eles tendem a ganhar 4 elétrons. O ânion ganha, o cátion perde. Nitrogênio tende a ganhar 3 elétrons, família 5A. Então tem um número aí, que talvez alguém já tenha percebido, né? 8. O total tem que dar 8. É a regra do octeto. E aí, para ficar estável, eles têm que somar 8 elétrons na última camada. Mas isso é em ligações. Calma que a gente chega lá. Primeiro, na tabela, só grava aqui, regra do octeto. Para ficar estável, tem que ter 8 elétrons na última camada. Por isso que a gente tá. Perde 3, ganha 3, nesse sentido aí. Oxigênio, família C, grupo 6A. Então, eles tendem a ganhar 2 elétrons. 6 com 2, 8. Halogênios ou halógenos, lembrando que aqui é calcógenos. Halógenos tendem a ganhar um elétron, tendem a formar ânions monovalentes. E os gases nobres são apenas gases nobres. Apenas entre aspas, né? Porque o nome não é à toa. Eles realmente são nobres, têm características de muita estabilidade. As propriedades periódicas que vamos ver daqui a pouco, os gases nobres têm muito valor nessas propriedades. E não é à toa que leva esse nome, né? Enfim, sem mais delongas. Seguimos com as propriedades periódicas, onde a configuração eletrônica externa que nos guiou para a localização tem total relação com elas. Por exemplo, isso lembrando que uma maior ênfase para os elementos representativos, elementos da família 1A. Assim, não que os outros não obedeçam essas propriedades, os outros da família B, mas que é possível focar mais nos da família 1A, porque eles têm propriedades mais padronizadas. Pronto, achei um nome bacana, mais adequado. Pelas propriedades mais padronizadas dos elementos da família A, que são 1A até 8A. Começando com o raio atômico. Raio atômico. Distância do núcleo do átomo até o seu último elétron. Ou, em uma estrutura tridimensional, vamos ver isso também em geometria molecular, a distância entre um núcleo e outro também é chamado de raio atômico. O que mais precisamos saber? O raio atômico, ele aumenta com o aumento do período. Tá aqui a tabela, fazer um esboço aqui, bem esboço da tabela. Ele aumenta com o período. Aqui está 1, aqui está o 7. Por quê? Tem o átomo com um período, com um nível. Tá assim. Um átomo com 2 níveis. Um átomo com 3. E assim sucessivamente. Quanto maior a quantidade de níveis, maior será o raio. Então, por isso que o raio atômico aumenta assim na tabela periódica. Como aumenta assim na tabela periódica? Um elemento que se localiza aqui embaixo com certeza vai ter o raio atômico maior que o elemento daqui de cima. Só que ele diminui se você avança da esquerda para a direita, que é como aumenta o número atômico vai 1, 2, que é hidrogênio e hélio, né? 3, 4, 5, 6. Ele vai aumentando da esquerda para a direita. Só que o raio atômico diminui da esquerda para a direita. Ele aumenta assim no período, nas linhas horizontais. Por quê? Quando o átomo vai ganhando subníveis, lembrando, período, linhas horizontais, níveis. Quando ele vai ganhando subníveis, que são as linhas verticais, o núcleo vai exercendo mais força sobre os subníveis finais, para poder manter esses elétrons presos ao átomo. Então, esboçando assim uma possível ideia disso, é que no nível, a gente tem aqui, primeiro nível, só tem o S, né? Segundo nível, tem o S e tem o P. Terceiro nível, S, P e D. Só que aí, o núcleo, ele exerce mais força aqui no último nível
por conta de ter mais subníveis, e acaba diminuindo o raio. Questão de atração mesmo do núcleo com a eletrosfera. Resumindo, o raio atômico aumenta de cima para baixo, da direita para a esquerda. Vejam que eu vou dizendo várias formas e vocês escolhem aquela que agrade mais para memorizar. Falei dos grupos, ó, se aumenta os grupos, ou seja, se você vai da esquerda para a direita na tabela, o raio atômico diminui. Se você vai aumentando o período, o raio atômico aumenta. E termino dizendo de uma maneira bem prática e objetiva. Aumenta de cima para baixo, da direita para a esquerda. Tchau. Seguimos com a outra propriedade. Energia de ionização. Energia de ionização. Energia necessária para retirar o primeiro elétron do átomo, que sempre vai ser mais necessário do que na primeira vez do que na segunda. O primeiro átomo sempre, em outras palavras, o primeiro átomo sempre dá mais trabalho de sair. Então, a energia de ionização, a primeira energia de ionização é maior que a segunda, que é maior que a terceira, que é maior que a quarta. Um detalhe aqui. Só que, vou fazer aqui de rosa, nesse mesmo esboço. Na tabela, ela vai funcionar assim, ó. De baixo para cima, da esquerda para a direita. Você pode pensar, é o contrário do raio atômico. Com certeza, contrário do raio atômico. Por quê? Se um elemento tem um raio muito pequeno, ele consegue prender muito bem o elétron aqui, dificultando a retirada, ou seja, ele necessita uma energia de ionização maior para retirar esse elétron daqui. Em contraste com um elemento como esse, que tem vários níveis. Então, uma energia para retirar um elétron daqui vai ser menor do que uma desse aqui. Ou seja, quanto menor a quantidade de níveis, maior a energia necessária para retirar. Quanto maior a quantidade de grupos, de subníveis, maior será a energia necessária para tirar. Seguindo com eletronegatividade. Peraí, desculpa aqui. De novo. Eletronegatividade. É a capacidade de perder elétrons. É semelhante à energia de ionização. E aí, ela também vai funcionar de baixo para cima, da esquerda para a direita. É o caráter não metálico do elemento. Então, na tabela, a gente vê, mostrei para vocês agora há pouco, metais, tudo isso é metal. Semimetais, aqui, esses três. E aqui a zona da fronteira e os não metais. Não metais, esse laranja também. Gases nobres também são não metais. O caráter não metálico, ele cresce assim, de baixo para cima, e esquerda-direita. E aí chama a última propriedade, que é o caráter metálico. Caráter metálico. Se a eletronegatividade, que pode ser também chamada de caráter não metálico, que é a capacidade de doar elétrons, ela cresce de baixo para cima, da esquerda para a direita, o caráter metálico vai ser o contrário disso. Vai ser de cima para baixo, da direita para a esquerda. É a capacidade de ganhar elétrons. Então, para terminar, as propriedades periódicas e terminar essa unidade 1, a gente diz que na tabela periódica, lembrando que isso é um esboço, bem esboço. Na tabela periódica, raio atômico de preto. Ó, assim, assim. Eletronegatividade, contrário. Eletronegatividade, que também tem a ver com energia de ionização. E de vermelho vamos colocar, ou não, caráter metálico. Pronto, fica mais objetivo assim. Caráter metálico também de preto. De cima para baixo, direita para esquerda,
Energia, ionização e eletronegatividade são parecidos, mas não são a mesma coisa. De baixo para cima, esquerda, direita. Encerramos a teoria e aí temos o próximo vídeo com resolução de alguns exercícios.